Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marlon e hoje nós vamos falar a respeito de reações de combustão incompleta. Lembrando, né? A reação de combustão é aquela reação que eu preciso de um combustível e de um comburente. E essas reações, as reações de combustão, elas podem ser divididas em uma combustão completa e uma combustão incompleta. O que seria isso? Durante o processo de combustão, a quantidade de oxigênio, que seria o meu material oxidante ou o meu comburente, é que vai definir se eu tenho uma combustão completa ou uma combustão incompleta. Por exemplo, na chama do fogão de casa, essa chama azulada, nós temos uma chama de combustão completa, porque a quantidade de oxigênio necessária está chegando para aquele meio. Por outro lado, na combustão de uma vela, na chama mais alaranjada aqui, nós temos uma chama de combustão incompleta. Olha só, a gente pode então dizer que as reações de combustão incompleta existem com uma quantidade de oxigênio menor do que a necessária. Quando você tem então essa quantidade menor do que a necessária para oxidar totalmente a sua matéria, o seu combustível, você vai ter a liberação de gás carbônico, assim como na combustão completa, mas também podem ser formados monóxido de carbono, um gás tóxico, fuligem e o vapor d'água. A fuligem seria aquela saída da fumaça mais escura, carregando carvão que não sofreu combustão. Ficaria aí na forma de C sólido, material particulado. Levando isso em conta, a gente pode pensar em alguns exemplos de reações de combustão incompleta. Por exemplo, começamos aqui com a reação de combustão incompleta da glicose. Olha só, na glicose eu tenho aqui um mol de glicose reagindo com oxigênio, formando monóxido de carbono e vapor d'água. Repare que, diferente de uma combustão completa, onde nós teríamos 6 mols de oxigênio formando 6 mols de dióxido de carbono, aqui nós temos uma privação de oxigênio. Com apenas 3 mols de oxigênio, a gente formou 6 mols de monóxido de carbono e não dióxido de carbono. Então, um exemplo, de uma reação de combustão incompleta, mostrando aqui monóxido de carbono. Também é possível pensar na combustão incompleta da gasolina, ou do octano, mais especificamente, que a gente vai balancear como uma reação onde 3,5 de O2 vão formar os 4 monóxidos de carbono, 4 carbonos sólidos e as 9 águas. O que eu gostaria que você reparasse agora é que, além do monóxido de carbono, nesta reação eu escolhi te mostrar também a fuligem saindo aqui. Esse carbono sólido que eu coloquei aqui seria a minha fuligem. Lembrando, numa reação de combustão, a completa, aquela que forma CO2 e vapor d'água, você poderá ser questionado a montar. E aí você vai receber apenas o combustível. Nas reações de combustão incompleta, dependendo da quantidade de oxigênio, eu posso ter formação de monóxido ou de fuligem. Então, habitualmente você recebe essa reação pronta. A gente pode ainda visualizar aqui a combustão incompleta do etanol, onde dessa vez, novamente, eu optei por não mostrar a fuligem e apenas mostrar para você o monóxido de carbono. Queria que você reparasse que se você pegar exatamente as 3 reações, queima da glicose, queima da gasolina e queima do etanol, e montar a reação de combustão completa, você irá perceber que, na combustão completa, o número de mol de oxigênio vai ser maior. Então, grande diferença. Privação de oxigênio, demanda maior do que aquela quantidade que eu tenho disponível. Segunda situação, formação de monóxido de carbono ou então de fuligem no meu meio reacional. Nessa ideia da combustão incompleta, então, eu visualizo aqui a formação, por exemplo, do carvão vegetal. O carvão vegetal ele é obtido através da combustão incompleta da madeira. A madeira é colocada dentro de fornos para queimar de maneira incompleta. E aí você obtém o carvão. Esse carvão, posteriormente, vai ser queimado, por exemplo, numa churrasqueira, naquele churrasquinho no final de semana, e outros usos. A gente pode também pensar na combustão incompleta em relação à cor da sua chama. Olha só, eu tenho uma chama mais alaranjada, que é menos eficiente. Como eu tenho menor quantidade de material oxidante, eu tenho uma menor energia sendo liberada. E eu posso dizer sempre que a combustão incompleta é menos eficiente do que a combustão completa. Podemos ainda ver a questão da fuligem saindo aqui, do nosso vagão, do trem, da máquina aqui, está saindo aqui uma grande quantidade de fumaça de combustão incompleta. Então, novamente, fuligem. Agora acrescentamos a ideia de menor quantidade de energia sendo liberada e a questão do resíduo ou a obtenção do carvão vegetal a partir da combustão incompleta. Tranquilo? Diferenciando sempre pelo produto e pela quantidade de oxigênio
na combustão completa. Bom, olha para essa questão aqui. O petróleo é uma importante fonte de hidrocarbonetos. Dentre os produtos derivados do petróleo, podem ser destacados o gás natural veicular, metano e metano, o gás liquefeito do petróleo, propano e butano, e a gasolina, que é o octano. Considerando as reações de combustão incompleta desses compostos, assinale a alternativa que apresenta a reação corretamente descrita. Então eu preciso de uma reação de combustão incompleta, corretamente descrita. Vou analisar aqui. Primeira reação, eu tenho o metano formando o CO2 e vapor d'água. Essa é uma reação de combustão completa. Segunda reação, eu tenho o etano formando o CO2 e vapor d'água. Combustão completa. Terceira reação, eu tenho o propano formando monóxido de carbono, fuligem e vapor d'água. Olha só, nesse momento aqui, eu encontrei a minha reação de combustão incompleta. Posso ainda analisar as duas de baixo, butano formando gás carbônico e vapor d'água, e octano formando dióxido de carbono novamente e água. Portanto, a reação que estava corretamente representando uma reação de combustão incompleta era a alternativa C, a queima do gás propano. Vamos em frente. Sobre as reações de combustão incompleta, assinale a alternativa correta. Item A. Elas liberam mais calor do que a combustão completa. Falso. Como elas são uma reação que para antes no processo de oxidação, elas liberam menor quantidade de calor, elas são menos eficientes do que a combustão completa. Nos produtos, formam-se apenas CO2 e água. Isso aqui é a definição da reação de combustão completa. Falso também. C. Podem formar monóxido de carbono, um gás tóxico. Quando eu tenho privação de oxigênio, é possível que eu forme monóxido de carbono. Um gás tóxico, porque se respirado em grande quantidade, liga-se ao ferro da nossa hemoglobina e pode levar a óbito. A D. Podem formar apenas carbono elementar, fuligem e água. Embora possa formar carbono elementar, que é a fuligem, esse apenas aqui invalidou o item. E aí, liberam a mesma energia que uma combustão completa, possuindo a chama azul. Falso. A chama azul é a chama da combustão completa. Por hoje era isso. Muito obrigado. Até o nosso próximo momento.